Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de entalpia. O primeiro tipo de entalpia que a gente vai estudar é a entalpia padrão de formação, que é representada pelo H, que é a entalpia, essa bolinha aqui, que é padrão, e o F de formação. Aí a gente lê entalpia padrão de formação. O que é a entalpia padrão de formação? É o calor liberado ou absorvido na formação de 1 mol de substância composta a partir de sua substância simples no estado padrão. O que é o estado padrão? A substância ela vai estar no estado padrão quando ela tiver com a temperatura de 25 graus Celsius e a pressão 1 atmosfera, que a gente representa por ATM. Aí a gente vai relembrar agora o que é uma substância simples. A substância simples ela é aquela que ela é formada por um único tipo de elemento químico. Aí eu botei aqui como exemplo o O2, que é o gás oxigênio, que ele é formado somente por elemento químico oxigênio, O2. Já as substâncias compostas, ela apresenta vários tipos de elementos químicos, como a água, que ela é representada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Aí, relembrando também, toda substância simples, quando ela estiver no estado padrão, ou seja, 1 atm, 25 graus Celsius, e na sua forma alotrópica mais estável, ou seja, comum, ele tem sempre entalpia igual a zero. Aí aqui eu coloquei os exemplos, de formas alotrópicas do carbono, que é o carbono grafite e o carbono diamante. As duas formas alotrópicas aqui, o grafite, ela é a mais comum, então a entalpia é igual a zero. Já a forma alotrópica diamante, do carbono diamante, ela não é tão comum, então a entalpia não é igual a zero, ela é diferente de zero. Aí coloquei outro exemplo que é o O2, que é o gás oxigênio, e o O3, que é o gás ozônio. Então, o oxigênio é a forma alotrópica mais comum, ou seja, mais estável, e o O3 ela vai ter entalpia diferente de zero. Agora a gente vai aprender a calcular a variação da entalpia padrão de formação. Esse delta aqui, é a variação, o H quer dizer entalpia, a bolinha quer dizer padrão e o F é formação. Então, é o cálculo da entalpia padrão de formação. Para calcular, a gente vai na fórmula, vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Lembrando que aqui tem um exemplo, tá vendo? Então, sempre o lado de cá da reação antes da setinha, a gente chama de reagente. Depois da setinha, é os produtos. Aí eu coloquei aqui uma reação e a gente vai aprender a calcular. Sempre no problema vai ser dado as substâncias e vai ser dado, tabelado, o valor da entalpia. Então, vamos lá. Para não ficar complicado, eu gosto de separar. Como a fórmula é, produto menos reagente, a gente vai calcular primeiro a entalpia do produto. Então, eu coloquei, entalpia do produto. Quem é o produto? É tudo que está depois da seta. Então, eu peguei e coloquei, 3 CO2 gasoso mais 4 água no estado líquido. Aí, tá vendo esse númerozinho aqui, A gente tem que colocar ele. Por quê? Porque os dados, só é dado para 1 mol. Então, esses valores aqui só é para 1 mol. Então, se vier um númerozinho antes, a gente tem que acrescentar. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, 3, tá vendo? Vezes quanto é a entalpia de CO2 gasoso. Aí você vai aqui na tabelinha e vê, que é menos 400. Aí é só substituir, menos 400. Aí coloca no parênteses para não atrapalhar. Coloca o sinalzinho de mais e vai. Tá vendo que tem um númerozinho aqui antes? Aí você bota 4 vezes. E quanto é a entalpia da água? Aí você vai lá e olha na tabelinha. É menos 285. Coloco parênteses para não atrapalhar. Aí a gente vai de novo. HPA
P, que é a entalpia do produto, é igual. Aí aqui você faz a conta, ó, 3 vezes 400, né? Aí você vai e coloca. Aqui não tem um sinal de menos, permanece, ó, menos 3 vezes 4, 12, e acrescenta os 2 zerinhos. Aí faz o jogo do sinal antes, ó, mais por menos dá menos. E aqui você faz essa conta, 4 vezes 285. Aí eu já fiz, ficou borradinho aqui, ó, pra não ficar o vídeo muito longo. Aí deu 1.140. Era pra eu ter pegado o lápis preto, mas aí fica de vermelho mesmo. Aí vem agora aqui, ó, você vai HP, vai ser igual. Cuidado aqui com o sinal, você faz, ó, sinais iguais, você vai somar e repetir o mesmo sinal. Vai colocar o sinal de menos e vai somar isso aqui, ó, 1.200 mais 1.140, que dá 2.340. Qual é a unidade? Aí você vai ver, ó, no próprio problema, ele vai dizer qual é a unidade que tá. Aqui tá em quilojoule, aí você bota quilojoule. Terminou? Não, agora que começou. Por quê? Porque a gente só calculou a entalpia do produto. Agora a gente vai calcular a entalpia do reagente. Aí vai do mesmo jeito, ó. Quem é o reagente? É a parte que fica antes da setinha, ó. Todas as substâncias que estão antes da seta. Aí, para não atrapalhar, a gente fez aqui, ó. H do reagente é quem? Quem são os reagentes? É o C3H8 na forma gasosa, mais 5O2 na forma gasosa. Aí você vai ver. Tá vendo que aqui não tem nada? É porque só tem 1 mol. Então, todos esses dados fornecidos já é para 1 mol. Então, você não precisa repetir o número 1. Você só vai colocar o valor. Quanto é a entalpia de C3H8? Aí você vem aqui na tabela e vê, ó. C3H8, a entalpia é quanto? Menos 100 kJ. Aí, o próximo, ó, tá vendo? Tem o mais. Antes de você colocar o mais, você vai ver que tem 5 vezes a quantidade de O2. Olha só, o O2 é uma substância simples. Então, substância simples no estado padrão, a gente já viu que o O2 tem duas formas alotrópicas. O O2, o oxigênio, desculpa. O O2 e o O3. Aí, ó, o O2, como é mais estável, a entalpia vai ser quanto? 0. Então, o H, que é a entalpia, é igual a 0. Então, não precisa colocar esses 5 vezes. Por quê? Porque 5 vezes 0 é 0. Então, quanto é que fica o valor aqui da entalpia? Não precisa fazer cálculo. Já vai ser o quê? Menos 100 kJ. Então, aqui não teve nem cálculo, já teve a resposta aqui, ó. Terminou? Não, agora eu vou colocar na fórmula. Quem é a variação da entalpia aqui? Então, variação da entalpia padrão de formação vai ser o produto menos o reagente. Quem é a entalpia do produto? Quanto é que deu? Deu menos 2.340 kJ. Aí, ó, cuidado, menos da fórmula. E quanto é a entalpia do reagente? Menos 100. Aí você bota entre parênteses para você não se atrapalhar. Menos 100. Aí faz o jogo do sinal, fica longo, mas pelo menos você não erra. Delta H, bolinha F, é igual a menos 2.340. Menos com menos dá mais 100. Aí faz o joguinho do sinal de novo. Aí vem menos com mais dá menos. Você vai diminuir e dar o sinalzinho do maior. Como o maior valor é 2.340, vai permanecer o menos. E agora você vai diminuir. 2.340 menos 100 dá 2.240. Qual é a unidade? Quilojoule. E terminou. Espero que vocês tenham aprendido e desculpe aí qualquer coisa, porque é a primeira vez que eu gravo.